Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Você já teve dor de cabeça? Na verdade, eu acho que todo mundo já teve, né? Aliás, dor de cabeça é algo que pode surgir por diversos motivos, inclusive por causa de alguém. No programa de hoje, você vai ver mais uma vez que um simples sintoma inofensivo pode ganhar intensidade e grandes proporções ao ponto de te pôr em uma história que tem que ter coragem, calma e resiliência. E essas são as melhores opções para se vencer. Mas antes da gente começar o nosso programa, literalmente trazer o nosso convidado, eu quero saber uma coisa de você. Está assistindo a gente? Está com o telefone na mão? Pega ele, abre o seu Instagram e coloca lá, @dr.rodrigogurgel. Começa a seguir a gente, está diretamente ligado comigo, diretamente ligado ao nosso programa. Deixa o seu comentário, fala comigo, diz o que você está achando do programa, qual é a sua sugestão, o que você quer ver. E a gente aceita as críticas também, que faz tudo isso a gente melhorar, tá? @dr.rodrigogurgel. E a gente tem algumas mensagens aqui, né, de um dos nossos programas. Amanda manda aqui, obrigado por nos trazer conhecimento. E ela continua, que emoção a história do Matheus, foi uma história muito recente e eu não consegui parar de acompanhar. Estou acompanhando pela primeira vez, parabéns pelo programa. Obrigado, Amanda. A Amanda mandou muitas mensagens pra gente, é muito bom receber esse carinho, saber que vocês estão gostando, que isso está tocando realmente o coração de vocês de alguma maneira e está levando instrução, que é o nosso objetivo. Nós temos aqui, ó, a Jan Cajado, amei essa história linda da Paloma, né? Professora Cláudia, a vida é cheia de memórias e cada uma delas se tira uma lição. Parabéns, Dr. Rodrigo Gurgel e TV Aparecida pela construção de cada memória em tantas vidas. Obrigado, obrigada a cada um de vocês. E agora, para a gente começar a desvendar o nosso mistério de hoje, saber o que nós vamos descobrir em mais uma história impressionante, eu recebo aqui a Janaína, que é técnica de enfermagem. Janaína, obrigado pela sua presença, trazer para a gente aqui um pouquinho da sua história, um pouco da sua luta, e um pouco das suas vitórias também. Vamos lá? Vamos. Pode ficar à vontade. Janaína, conta para mim, como é que tudo começou, como é que começou essa história que trouxe você até aqui? Há muitos anos atrás, no ano de 2006, eu tinha muitas dores de cabeça e eu fazia tratamento com um médico e ele me dizia que era enxaqueca. E como é que era essa dor de cabeça que você tinha? Era uma pressão muito forte que eu sentia na cabeça, muitas dores, tonturas. Era na cabeça toda, tinha uma parte da cabeça específica que você sentia mais? É uma parte específica. Era onde? É bem na região mais atrás aqui. Mais aqui na parte de trás, tá? E essa dor de cabeça, ela era local ou você sentia outros sintomas pelo corpo por conta dessa dor de cabeça? No começo eu não sentia, mas quando mais pra frente, assim, depois de uns anos, eu comecei a sentir mais, começou a dar outros sintomas também. Que outros sintomas que você Começou tinha? a adormecer o lado esquerdo do meu braço, muita dor no ombro, por conta... Sempre do lado esquerdo? Sim, do lado esquerdo. E essa dor atrás era na parte de trás toda ou tinha um lado específico, era também o lado esquerdo, não? Era o lado esquerdo, sim, e específico o lado esquerdo, que doía bastante. E você tratava com um especialista? Como Sim, é que era um isso? neuro. Um neuro. Um E ele neuro. dizia que era enxaqueca? Enxaqueca e que passava os medicamentos e conforme eu tinha aquelas dores fortes, eu ia pro quarto escuro, ficava lá deitada. Mesmo com o medicamento? Não passava dor nenhuma. Não passava. Esse medicamento era contínuo ou você tinha um período que você parava? Não, ele falou que poderia ser uso contínuo porque a dor era todo dia. Todo dia? Todo mesmo dia. usando? E às vezes 2, 3 vezes por semana eu ia pro hospital fazendo venosa. E aí tinha que fazer medicação na veia e melhorava ou não? Um pouco. Você voltava para casa ainda com dor? Com dor, com enjoo às vezes também, porque a dor era tão forte que tinha muito enjoo também. Vomitava? E quando você falava isso para ele, como é que o profissional que te acompanhava reagia? Ele falava que era normal da enxaqueca. Ele chegou até a dar um nome da enxaqueca que eu tinha e eu tratava com aquilo. Só que conforme foi passando o tempo, foi surgindo mais sintomas que aí eu achei meio estranho. Foi onde eu comecei a procurar outra opinião. Outra opinião. E aí você chegou aí a outro neurologista? Quem descobriu o meu problema mesmo foi a minha hematologista. Mas antes de chegar nela, você chegou aí até outro? Eu fui em outro, mas também
Nada? Nada. Eles só reafirmavam que era enxaqueca? Aham, só reafirmavam. E mesmo você falando para todos os outros Da dor. que você tinha essa dor, que você tinha... Eles falavam que era normal, que Normal. não passava mesmo. Uhum. Era enxaqueca das savanas que eu tinha. Enxaqueca das savanas. E eles chegaram a te explicar o que é essa enxaqueca das Não, savanas? só eu que, por Foi curiosidade, pesquisava e eu falava, é o que eu sinto, é o que eu tenho, então eu me conformava. E você passava a aceitar aquilo que você estava escutando de um especialista, sim. né? E nunca é normal isso, Não. né? E aí a gente faz uma atenção total para você de casa que não é normal você sentir alguma coisa, essa coisa não vai embora com a medicação, você procura outros especialistas, relata, se todo mundo está falando a mesma coisa, mas o que você sente que é primordial, que é o mais importante, não está passando, alguma coisa tem de errado. Não aceite uma única opinião e se te faz sofrer, corra atrás até você buscar, achar o seu diagnóstico e achar uma melhora, porque não é certo você estar com dor, você estar passando mal e nada disso ser resolvido e falar é assim mesmo. A gente só sente quando está na nossa pele. E mesmo sendo um profissional às vezes qualificado, não é normal a gente viver com dor. Né? Eu acho que você sabe mais do que ninguém sobre isso. E aí, você correu atrás, achou uma hematologista, que era sua amiga. É a minha médica mesmo, Sua que eu médica. faço outros tratamentos também. Hematológicos da parte do sangue. Sim. E aí você falou o que para ela? Falei, doutora, hoje eu tô com muita dor no meu ombro e desceu muita... E o braço também estava doendo muito. Aí eu falei para ela que tinha alguma coisa diferente na minha cabeça. Aí ela examinou e imediatamente já encaminhou para um neuro especializado. Pediu exames? Pediu tomografia, ressonância. Nossa, então ela pediu exame de sangue? Sim, tudo. Já foi bem a fundo mesmo. Nossa, então assim, você foi num outro médico, uma outra especialidade, que você acompanhava por um outro motivo. Sim. E ela demonstrou mais atenção. Um pouco mais de atenção. Mas com o primeiro médico que fazia esse acompanhamento, você chegou a fazer tomografia? Você chegou a fazer os exames? Sim, eu fiz uma tomografia, aí ele disse que o que eu tinha ali estava calcificado. E nada. Ia... Tem uma calcificaçãozinha aqui que não é nada demais. Que não é nada demais. E assim, você relatou pra gente, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que falaram que era porque você era estressada, era brava. Sim. Como é que era isso pra você? Porque ele falou, você é muito nervosa, você é muito estressada e a sua dor de cabeça não passa por conta do seu estresse. Porque eu sou muito estressada mesmo. Embora você tenha essa voz calma. Mas não sou. Mas aí eles falavam que tudo isso ajudava a dar dor de cabeça. E tomava até medicamentos para relaxar, para dormir. Que maravilha. Mas aí quando você tomava o medicamento para dormir, passava essa dor de cabeça? Não. Nada, né? É aquela velha história, a gente cai mais uma vez naquele furacão em que no meio está rodando o fato de que eu não estou encontrando, ela está reclamando para mim, então eu vou falar que a culpa é dela. É minha. É sempre assim, né? Quando a gente não consegue encontrar, é mais fácil falar que a culpa é do paciente, que a culpa é do outro, para que o outro até possa se conformar com o que está acontecendo, do que eu virar e falar assim, peraí que eu vou ter um trabalho a mais e vou te escutar um pouco mais. Parece que a gente está lidando, né, com pessoas limitadas e é importante para o profissional da saúde de casa que assiste a gente, não seja um profissional limitado. Se o seu paciente, nós conhecemos os nossos pacientes, a gente sabe quando o paciente ele fala a verdade, quando ele está inventando uma história, quando ele tem manha, a gente sabe disso. Então, assim, se você conhece o seu paciente, ele está te trazendo aquilo, e você está vendo que tem algo de errado com ele, dê a atenção necessária. Não trate esse paciente como mais um. Ele precisa que você dê o seu melhor, que você aprofunde o máximo que você possa. E às vezes a gente não vai saber tudo, e está tudo bem. Mas a gente precisa saber o suficiente para ajudar a quem precisa, que foi o seu caso. Sim. Né? Quando saiu o resultado, você levou para o neuro, levou para ela, porque ela já te encaminhou para um outro neuro com tudo pronto. Sim, ela ficou tão preocupada, ela pediu para ligar para ela assim que eu fizesse a tomografia e pedisse para o médico já me dar ali um laudo, um diagnóstico para mandar para ela. Aí ela me encaminhou para um neuro amigo dela, que 2 dias depois já estava em consulta com ele. Perfeito, vamos parar na consulta com ele, que a gente vai conversar com você de casa. Já já nós vamos continuar a história da Janaína
Não saia daí não, porque nós vamos para o intervalo comercial e eu quero você de volta para a gente descobrir o que ela teve. Estamos de volta com você bem melhor aqui pela TV Aparecida. E agora nós vamos fazer uma recapitulação da história da Janaína para você entender o que está acontecendo aqui. O ano era 2006. Janaína sentia muitas dores de cabeça, acompanhada de tontura e mal-estar. A dor era tão forte que Janaína visitava o hospital semanalmente para tomar remédios na veia. Ela foi a 2 especialistas e ambos disseram que era enxaqueca, mas a realidade era bem diferente. Viu aí tudo o que aconteceu com a Janaína, como foi difícil para ela chegar ao diagnóstico, como ela teve que ter muita resiliência, muita paciência, apesar de toda a dor, mas a gente vai desvendar o que causava tanta dor para a Janaína assim. E para isso nós vamos receber aqui o Dr. Máspoli de Souza Filho, que é neurocirurgião. Dr. Máspoli, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá? Obrigado. Fala com o pessoal de casa, onde a gente te encontra, rede social, local que você trabalha. Bem, eu sou o Máspoli de Souza Filho, sou neurocirurgião, com atuação aqui na região do Vale do Paraíba, nos hospitais públicos da região e no nosso consultório, o CNT Vale. Vocês nos encontram nas mídias sociais. Maravilha, Máspoli. Vamos lá? Para a gente desvendar aqui o probleminha da Janaína e você dar a sua aula, explicar com todo o seu conhecimento. Bom, então vamos lá. Projeta para mim aqui, para a gente desvendar finalmente qual era o diagnóstico da Janaína. Tumor ósseo. Então, Máspoli, a gente viu, né? Ela falou que tinha na parte de trás e isso era um tumor ósseo, certo? Sim. Que veio pelo exame. Explica pra gente o que é esse tumor ósseo. A gente vai chegar até o momento em que ele causava essas dores nela. Bem, os tumores ósseos são lesões do estojo craniano, né? Nós temos aqui o nosso crânio e são lesões de crescimento, né? No próprio osso, né? Da calvária, né? Do nosso aparelho ósseo do crânio. Certo. E o que causa isso? Bem, essas lesões, esses tumores ósseos, eles podem ser tanto de natureza benigna quanto de natureza maligna também, né? Eles podem ser primários, ou seja, nascerem pelo próprio tecido ósseo craniano de forma aleatória ou serem decorrentes de doenças secundárias, né? Como metástases, enfim, podem ocasionar o surgimento dessas lesões. Mas aí, no caso da metástase, ela já teria o conhecimento de uma outra doença prévia, né? Sim, sim. E ele causa essa dor de cabeça? Sim. Como é que isso acontece? Só para a gente entender como é que isso estava se encaixando no caso da Janaína. Bem, essas lesões, né, elas são uma causa de diagnóstico diferencial das dores de cabeça, das cefaleias, né? As cefaleias podem ser primárias ou secundárias. A enxaqueca é uma cefaleia primária. Porém, toda cefaleia, toda dor de cabeça, é preciso investigar. Será que é uma cefaleia primária ou tem algo por trás? Então, essa diferenciação, você conseguir diagnosticar exatamente, é o que faz toda a diferença. Porque os tumores ósseos, o crescimento dele, ele pode realmente comprimir, né, estruturas moles, adjacentes e, a depender da região, ser a causa de dores de cabeças crônicas e confundir com causas primárias. Certo. Não era enxaqueca? Não se tratava de enxaqueca, né? Embora alguns pacientes até podem ter uma base enxaquecosa, porém, ser um quadro pior a partir de uma lesão. Então, o aparecimento de uma lesão realmente tornar o quadro que poderia ser prévio, mas torná-lo mais agudo, mais intenso, um quadro com outro tipo de evolução. Perfeito. Janaína, quando você recebeu esse diagnóstico, como é que foi a sua reação? Como é que você se sentiu? No começo eu fiquei com medo, porque a doutora me encaminhou para um neurocirurgião. Aí você já vê, qualquer cirurgia, você já fica... Aí eu fiquei assim, meu Deus, vou ter que fazer uma cirurgia, não sei como que vai ser. A gente já pensa 1000 coisas, né? Mas eu falei, se vamos encarar, vamos com fé e vamos. E ele já falou que você não tinha tratamento, que era cirúrgico? Sim. Nossa, mas como é que você ficou? Aí uma pergunta de cunho pessoal,
para Janaína, ser humano, Sim. estressada. Como é que você ficou em relação a toda... Foram quantos anos de tratamento? De 2006 até 2023. Quantos anos você ficou com esse diagnóstico de enxaqueca, esse tempo todo? Muitos anos, uns 15 anos tratando. Como é que ficou a sua sensação em relação assim, aos profissionais que você estava colocando a sua vida ali nas mãos, você estava colocando a sua esperança e não estava acontecendo a coisa? Não, como o senhor falou, o meu humano, pessoal, a gente fica chateado, estressado, porque você se dedica a ir no profissional que você está ali falando dos seus problemas, que mais ou menos era só mais um ali no consultório dele, e você vê que não tinha a empatia de investigar a fundo mesmo que o meu problema, né? Só ali passar em consulta e estava tudo certo. E aí você fez a cirurgia? Sim. E essa cirurgia mexeu na calota? Como é que Sim. foi? Retirou, né? Retirou. Vou perguntar para o Márcio já como é que é esse procedimento. Retirou. E a sua recuperação inicialmente? Foi super tranquila. Tranquila. Sim. Ótimo. A médica tinha preparado leito de UTI, com medo de eu perder sangue, porque eu tenho uma anemia também, não precisei Sim. de nada. Ótimo. Esperei e foi muito rápido a recuperação. Maravilha. Mestre, é sempre cirúrgico? Bem, nem todos os tumores ósseos, eles são cirúrgicos. Os tumores ósseos benignos e no estágio inicial, eles podem ser acompanhados e tratados conservadoramente. Porém, nesse acompanhamento, às vezes, esses tumores eles vão crescendo, progredindo, causando desconforto nos tecidos moles adjacentes, e esse desconforto podem causar crises de cefaleia, e nesse caso tem indicação de você fazer o procedimento cirúrgico. Além também, às vezes, como esses tumores ósseos podem envolver qualquer região da calota craniana, algumas regiões causam uma deformidade estética. Isso também é indicação para a remoção da lesão. Maravilha. Então foi certinho o que fizeram, né? A conduta dela, certinho. No caso dela, né? Pelo que a gente viu um pouquinho antes do programa, já estava comprimindo, então estava fazendo essa compressão. Sim. Uma das regiões mais comuns de aparecimento dessas lesões, desses tumores ósseos, é a região da mastoide. E a mastoide é esse osso aqui atrás da orelha. E esse osso, a pele é muito fina, os tecidos subcutâneos são muito finos. Então, um crescimento ósseo, um crescimento de uma lesão nessa região, comprime essa musculatura, comprime pequenos nervos que passam aqui atrás e causam dor. Então, justifica esse quadro que ela teve, que não melhorava com o tratamento clínico. Perfeito. Quando você operou, logo depois a dor passou ou você ainda teve um tempo de dor? Como é que aconteceu isso em relação ao que você sentia? Foram poucos dias, assim, que eu senti dor. Acho que é normal, né, doutor, por conta do procedimento. Né? Sim. Mas hoje eu não sinto mais nada. Não sente mais nada. Se não opera, esse tumor vai crescer. Sim. Ele vai comprimir mais a região cerebral ali, né? O parênquima, que é a parede do... O que pode acontecer com isso? Até que ponto, assim, mais drástico a gente pode chegar? Bem, a depender da natureza dessas lesões, se há lesões que têm crescimento mais em direção à pele, é mais a deformidade mesmo, e também as dores, as cefaleias que se tornam mais incômodas, né? Algumas dessas lesões atingem a tábua interna e aí pode até comprimir as estruturas neurológicas. E aí, a depender da localização, podem causar alterações motoras, alterações visuais, alterações de linguagem, uma série de alterações. Aí vai depender da região em que ocorre esse tipo de compressão. Mas aí quando um profissional não pede o exame e o paciente, né, que ainda bem que não é o meu perfil e eu sei que não é o seu, chega e começa a reclamar demais, acho que a gente realmente tem que se aprofundar, né? Porque olha o risco que ela acaba correndo por algo que começaram a jogar responsabilidade em cima da postura dela, né? E que, na verdade, já existia algo visto por esse profissional e que estava tudo bem, né? Então,
eu acho muito perigoso isso. A gente receber o paciente está reclamando, está falando que está pior, você sabe que existe um problema e não aprofundar. Então, eu acho que fica bem essa lição para a gente do aprofundamento, né? Como é que acontece? Você que lidar com vários acometimentos neurológicos, como é que você se postura diante de um paciente que chega para você, não necessariamente tumoroso, qualquer outro problema, doutor, mas não está melhorando? E aí? Sim, Rodrigo. Não podemos jamais subestimar as queixas dos pacientes. Isso é um dado muito importante. E algumas lesões podem até ser benignas inicialmente, mas no curso, na evolução dessa doença, elas podem assumir um novo aspecto. E aí nós temos que sempre ser atentos aos sintomas, à evolução dessa sintomatologia, para que nós possamos ser mais assertivos, pedir os exames de acompanhamento, pedir os exames de seguimento e tentar ser resolutivo em nossas ações. Então, não podemos jamais considerar as queixas sempre como não pudessem alterar o seu curso, não pudessem ter mudanças no meio do caminho. Então, mesmo a paciente que tinha uma lesão que já se conhecia, que teve um curso benigno, pode assumir, devido à sua dor, mudar o tipo de conduta. Nesse caso, de um acompanhamento para uma conduta cirúrgica. Perfeito. E você, Janaína, depois você continuou tomando algum medicamento por um tempo, não parou tudo? Não, depois que eu operei, só os medicamentos mesmo, para recuperação, para dor, enfim, sim, né? E depois nunca mais tomei mais nada. Maravilha. E você de casa, não sai daí não, já já a gente volta para saber um pouco mais de tudo isso, saber como é que a Janaína está melhor hoje, se está melhor, se não está, o que ela precisa fazer, e aqui com o Dr. Máspoli para ele explicar para a gente como faz esse acompanhamento mesmo depois que tudo estiver resolvido. Não sai daí não, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos de volta e você sabe que o Você Bem Melhor é feito de histórias de gente real. Histórias de quem ouviu um diagnóstico muito difícil e sentiu o mundo desabar. Mas também, apesar disso tudo, sentiu que tinha uma força muito maior que foi descoberta onde menos se esperava. E é nesse caminho que entra a Família dos Devotos, uma rede de oração, de acolhimento e de fé. Quando você diz o seu sim, não é só o santuário que ganha o seu cuidado, é cada pessoa que precisa sentir que não está sozinha nessa imensa luta pela vida. Se você também quer fazer parte dessa corrente que transforma a dor em esperança, ligue 0300 210 1210 ou acesse a12.com/família dos devotos. Porque quando a fé se une à coragem, toda a história pode ter um novo começo. E vamos continuar com a história da Janaína. Janaína, agora eu quero saber algumas coisas aqui. A gente terminou o bloco, né? Você falando que não tomava mais nenhum medicamento. Sim. Hoje, nesse momento, você retomou a sua vida. Uma coisa que a gente não perguntou, mas que é interessante. Você trabalhava na época? Trabalhava. E sentia todas essas dores, Sim. né? Hoje você ainda trabalha, Trabalho. continua. E como é que está hoje a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho? Como é que você faz quando você olha para aquela Janaína que sentia dor e que nesse momento não está sentindo? Hoje eu me sinto assim uma pessoa, vamos dizer assim, mais leve. Aham. Saber que eu não era culpada do que eu estava sentindo, porque como o senhor mesmo disse, o médico queria me culpar. Que eu era culpada, que aquela dor de cabeça era porque eu era estressada, então eu causava tudo isso em mim. Aí eu me sinto aliviada de saber que eu não tenho culpa nenhuma. E o estresse diminuiu? Um pouco. Então era tumor ósseo. Né? A família está toda ali, depois eu vou perguntar para ele se diminuiu, porque se esse estresse era você ou se era tumor ósseo, eu sou muito estressada. Que a gente descobre um novo sintoma aqui, né? Estresse. Como é que é o acompanhamento disso depois? Existe o risco de voltar, de aparecer outro? Como é que é essa conduta, Márcio? Bem, uma vez que você submete a paciente ao tratamento cirúrgico, você tem um resultado, né, de uma biópsia. E essa biópsia é fundamental para definir que tipo de lesão, a natureza dessa lesão. Os tumores ósseos mais comuns, felizmente, são tumores benignos, como os osteomas. E essas lesões, em sendo benignas, elas não vão requerer um tratamento adicional no segmento oncológico. E a partir daí, o acompanhamento é apenas ali do pós-operatório, né, nas primeiras consultas, para fazer
como foi a cirurgia, algum tipo de infecção, alguma complicação adicional, e não tendo, em um curto ou médio período de tempo, a paciente é liberada, pelo menos do ponto de vista cirúrgico. Obviamente que com essa biópsia, tendo um resultado de uma lesão maligna, por exemplo, aí sim será necessário um acompanhamento adicional, um acompanhamento com um oncologista, às vezes, tem lesões da área da oncohematologia, que podem ser direcionadas também a esses profissionais que vão nos ajudar no tratamento desse paciente. Certo. E você foi orientada a isso? Voltar a acompanhar? Sim, eu volto nela agora uma vez ao ano, porque 7 dias da cirurgia voltei para consulta para ver como estavam os pontos, aí retirou alguns, aí depois de 15 dias tirou o restante dos pontos, voltei nela depois de 3 meses e agora só anualmente. Anualmente? Uhum. Tá, então está sendo feito o acompanhamento Sim. da forma correta. Maravilha. E você de casa está acompanhando a gente? Acompanhar a gente não é só o Instagram, não. Mas se também não tiver, liga lá no Instagram, @dr.rodrigogurgel, mas você também pode nos acompanhar de uma forma emocionante no nosso YouTube, através do @TV Aparecida. Entra lá, deixa o seu comentário em todos os programas, todas as histórias lá, você vai se emocionar demais. E a gente está sempre olhando e vamos ler aqui algumas mensagens. Abre para mim, do Vitor Augusto. Não tem coisa melhor do que ouvir isso. Antes de tudo, parabéns por dividir a sua luta, que sirva de inspiração para as famílias e pacientes com PTC. Maravilha! Temos mais mensagem da Mary. O ponto é, a diretora está falando aqui que é a irmã de uma das nossas convidadas aqui. Ela diz o seguinte: o ponto que o doutor falou e preciso reforçar, como irmã mais velha dela, desde bebê ela encarou todos os procedimentos assim. Um bebê tranquilo e muito sorridente, mesmo nos piores momentos de pós-cirurgia. Te amo, minha bebê. Aí a Nice, se estiver assistindo, o recadinho da irmã. E é isso, né? Porque a história dela, ela tinha uma deficiência, ela era encarada, né, como uma pessoa PCD, com algum probleminha ali, e ela não sabia, e viveu a vida normal, e as dores incomodavam, mas não faziam ela desistir e nem ficar parada, né? E temos mais uma, do Tom. Dicas de saúde são super importantes para a nossa vida e bem-estar próprio. A saúde, no geral, é fundamental para uma vida plena e feliz. Com saúde, a alegria e força de vida é completa para viver. É isso mesmo, a nossa base é a saúde. Se a gente tiver saúde, a gente luta para trabalhar, a gente tem equilíbrio para poder seguir a vida e encarar os problemas. Sem saúde, a gente não é nada. Tudo pode acontecer que a gente não vai conseguir superar. Então, é o nosso YouTube. Segue lá a gente, deixa a sua mensagem, assiste os nossos programas, @TV Aparecida. E agora, nós vamos para o nosso último momento, que é o seu momento. Na verdade, Janaína, o programa é sempre todo seu, né? Eu digo sempre isso, né? Que eu estou aqui, o Máspoli está aqui, os nossos convidados, a gente está aqui apenas para conduzir a sua história, para conduzir o seu programa. E aí a gente quer deixar para você um presentinho, que a nossa produção sempre faz com muito carinho, que é um livro de memórias, né? Um livro de memórias vazias, que serão preenchidas pelas suas boas memórias, pelos seus bons momentos. Então, quando a gente te presenteia com esse livro, a gente quer que aqui você escreva o que você quiser, né? Faça suas reflexões diárias, faça dele um livro da sua vida, coloque fotos, coloque os seus estresses, né? Para que você possa ler, para que você possa refletir sobre eles e ver se vale a pena. Mas apesar disso, deixa eu te entregar que o livro é seu. Obrigada, doutor. Nada. Mas apesar disso, Janaína, eu acho que você deixa uma grande lição pra gente. A gente já viu muitas histórias passar por aqui e poucas histórias tiveram o equilíbrio que você teve diante de uma negativa. Quando eu digo negativa, é muito ruim a gente não conseguir resolver os nossos problemas sozinhos. E quando você entrega a sua mão na mão de um profissional ou de vários profissionais ou na mão de alguém, e esse alguém não consegue te tratar com a importância que você tem, isso é muito ruim. Isso nos deixa triste, mas mesmo assim você manteve a sua confiança. Eu acredito que dentro de toda a sua história, o que te fez superar
não foi só a sua resiliência em, ok, eu tenho uma dor, ok, ela me incomoda, ok, entreguei a minha história, a minha vida na mão de uma pessoa e depois de anos com dor, sendo culpada por isso, eu vi que não era bem assim, eu não era culpada e não era esse o diagnóstico. Eu acho que o que trouxe você até aqui para superar foi ser você mesmo. Sim. Quando você passa a ser você mesma, você fala assim, eu não vou aceitar mais isso e eu vou buscar uma segunda opinião. Você poderia ter se desequilibrado, você poderia ter processado, você poderia ter feito um escândalo por causa do seu estresse, mas você preferiu não permitir com que o outro dissesse como você tinha que agir. Sim. Você confiou na educação que você teve, você confiou no seu potencial e você não permitiu que ninguém manipulasse o seu sentimento. E quando você teve o sentimento forte para encarar, é que a coisa começou a acontecer. Porque quando a gente tem o nosso propósito e tem o sentimento verdadeiro daquilo que a gente quer, o caminho se abre. E o seu caminho se abriu. Ele poderia ter se aberto por um desdobramento, como a gente falou com o Máspero, muito ruim. Você poderia ter uma compressão desse cérebro, isso te trazer graves sequelas permanentes. Mas, apesar de todos esses anos e de o prognóstico ser um prognóstico de crescimento, ser você, assumir a sua vida e ter o seu propósito bom dentro do seu coração, nas suas atitudes e nos seus pensamentos, parece que segurou esse tumor, para que você tivesse tempo de refletir e também aprendesse a valorizar um pouco mais a vida. Não que você não valorizasse, tá? Mas que você aprendeu a valorizar um pouco mais a vida e diminuir o seu ritmo e reconhecer a importância que você tem. Então, assim, obrigado pela sua presença, obrigado por dividir a sua história com a gente, obrigado por ser um exemplo de que a gente tem que domar os nossos instintos, tomar as rédeas da nossa vida e não permitir com que o que vem de fora mude os nossos objetivos. Eu que agradeço, doutor. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença, Máspero. Muito obrigado, tá? Sempre um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu brilhantismo, pelo seu acolhimento e não é só pela classe, mas pela forma leve que você nos ajudou e nos ajuda ainda a esclarecer coisas absurdos que causam dor. A gente não precisa brigar, a gente não precisa xingar, a gente não precisa bater panela. A gente só precisa falar. E quem é de ouvir vai entender. Né? Obrigado, tá? Eu que agradeço. E muito obrigado a você de casa por ficar comigo mais essa tarde com a Janaína, com o Dr. Máspero, ouvindo uma história de superação, viu? Não dá bobeira não, é só uma dor de cabeça, mas essa dor de cabeça pode esconder por trás dela algo muito grave. Corra atrás, porque prevenção também é saúde e quanto mais rápido você descobre, mais rápido você pode se curar, menor é a sequela. Você pode viver aqui como a Janaína, agora está sem dor, não teve sequela e está bem melhor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus e tchau, tchau.